Hoje nós vamos falar aqui no nosso quadro Diga Doutor sobre paralisia cerebral e espasticidade. 80% das crianças com paralisia cerebral, elas sofrem com rigidez nos músculos do corpo, um distúrbio motor que é uma consequência dos danos do sistema nervoso. Então nós convidamos aqui o neurocirurgião pediátrico, Dr. Francisco Alencar, para nos trazer mais informações sobre esse tema. Ele já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor Alencar? Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Muito obrigado. Bom, a gente vai trazer esses dois temas porque eles estão juntos, né? E eu, olhando, estudando um pouquinho sobre paralisia cerebral, eu fiquei assustada com realmente 80% das crianças, elas desenvolvem essa rigidez muscular, que é a espasticidade. É isso, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. De fato, a paralisia cerebral, por si só, já é assustadora. Porque na hora que uma família recebe o diagnóstico, meu filho tem paralisia cerebral, às vezes já vem a ideia que está paralisado. Não é assim. De fato, a paralisia cerebral, desde um paciente, uma criança que tem uma alteração motora bem leve, até aquele cadeirante, tudo isso a gente chama paralisia cerebral. A gente já começa pelo conceito, que é impactante. Existem uns níveis de paralisia cerebral, não é isso? Exatamente. Mais ou menos 29% são os cadeirantes. Mas tem criança com paralisia cerebral que corre, que pula, que pratica esporte. E esses níveis mais baixos são os melhores do ponto de vista motor. Então, a paralisia cerebral ela é relevante, é uma situação que traz várias situações clínicas, como alteração motora, algumas com deficiência intelectual também, e outras alterações conjuntas com a paralisia cerebral. Então, a gente precisa valorizar um paciente, uma pessoa com paralisia cerebral, porque uma criança com paralisia cerebral será um adulto com paralisia cerebral. Qual é realmente a missão, né, de todas as pessoas que cuidam de alguém com paralisia cerebral? É transformar essa criança no melhor adulto possível. Você vê que é importante, é relevante, e por isso eu agradeço estar aqui contigo, para falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai falar um pouco de uma forma clara, bem didática, né? E eu gostaria de começar, até já nesse início da nossa entrevista, doutor Alencar, o que causa uma paralisia cerebral? Eu coloquei aqui algumas informações que a gente buscou, até que o senhor nos auxiliou também com essas informações, e diz o seguinte, falta de oxigênio durante o parto, infecções e malformações cerebrais, e infecções durante a gestação, como rubéola, toxoplasmose, zika vírus, e o citomegalovírus. Explique para a gente, essas são as principais causas, de fato? São as principais. Normalmente, até 90% dos pacientes com paralisia cerebral tiveram um problema durante a gravidez ou durante o parto. Então, a gente precisa prevenir. O quê? Zika vírus nos ensinou muito. Então, a exposição ao mosquito, ao vírus, levou a várias crianças com paralisia cerebral associada à microcefalia. Então, as infecções levam a paralisia cerebral. Existem as alterações do acompanhamento da gravidez. Um pré-natal bem feito, o acompanhamento das condições de saúde da gestante implicam nas condições de saúde da criança. Então, a criança que tem alguma alteração, um sofrimento intraútero, uma ameaça de aborto, por exemplo, isso pode levar a nascer uma criança com dificuldade respiratória e, por isso, levar à paralisia cerebral. Então, infecções. Ou seja, falta oxigênio no cérebro, acho que para a gente entender bem didaticamente, falta oxigênio no cérebro do bebê, é isso, doutor? Falta e aí isso pode afetar algumas partes do cérebro? Falta oxigênio, parte do cérebro morre. Imagina, o cérebro fica reduzido. Quanto mais comprometido esse cérebro, quanto maior essa falta de oxigênio, maior o dano, mais complexo será o quadro de paralisia cerebral desta criança. Aí depende de qual parte do cérebro foi afetada, por exemplo, para saber se essa paralisia vai afetar mais o lado direito, o lado esquerdo, é isso? Ou Isso leva à gravidade. Um paciente que tem uma criança, um feto, que teve uma perda pequena, teve uma alteração circulatória, que baixou o oxigênio leve, vai ter danos bem discretos. Mas se você tem um comprometimento amplo em todo o cérebro, possivelmente você vai levar uma criança com paralisia cerebral grave. Então, quanto mais grave é a falta de oxigênio, mais grave será essa criança ao nascer.
Bom, gente, o doutor Alencar, ele tem um trabalho muito bacana com crianças, que ele faz uma técnica, ele tem um procedimento cirúrgico que ele realiza, inclusive pelo SUS, não é isso, doutor Alencar? Que é a risotomia. Eu queria que o senhor explicasse que tem tudo a ver com a paralisia cerebral e com a espasticidade. Aí eu queria que o senhor agora deixasse bem claro para as pessoas como é que é a importância desse procedimento cirúrgico para trazer qualidade de vida para essas crianças, inclusive numa determinada faixa etária, né, numa faixa de vida. É fundamental que a gente entenda que a maioria das crianças com paralisia cerebral vai ter uma rigidez muscular. Que rigidez é? Ó, a gente está vendo aquela imagem lá, por exemplo. Exatamente. Ela tem a imagem superior tem uma rigidez na musculatura importante. Então, aquela rigidez ali, ela é de piora progressiva. Se a gente não tratar adequadamente pela criança essa rigidez, que é a espasticidade, de forma bem simples, é essa rigidez. Se a gente não tratar essa rigidez, vai encurtando os tendões, os pezinhos, o músculo, o pezinho vai ficando em ponta. Se não tratar, começa a dobrar os pezinhos, dobrar as pernas e deformar a criança. Então, tem pressa para tratar adequadamente. Quando que deve ser feita essa cirurgia? Assim, a gente precisa fazer a cirurgia, no primeiro paciente tem que ter uma espasticidade que tem indicação de cirurgia. Quando tem indicação, o mais precocemente possível, acima de 2 anos de idade. Melhor momento, antes que o paciente tenha deformidades ortopédicas. Não dá para se esperar que o paciente, que a criança, se deforme para a gente indicar a cirurgia. Ainda está indicado? Tá, mas já com perdas importantes. Bom, quando o doutor Alencar, com a gente conversou, a gente teve a oportunidade que eu fiquei realmente pensando, refletindo sobre esse tema, quando o senhor falou sobre essa rigidez. Essa criança, ele estava me explicando, é uma criança que vai ficar colocando força, é como se ela ficasse 24 horas colocando força. Então, vai ter cansaço, não é isso? E aí, exatamente essa cirurgia, ela vai relaxar esse músculo e essa criança deixa de fazer força. Gente, vocês já imaginaram você fazer força 24 horas do dia, colocando força nos braços, força nas pernas? É isso, doutor Alencar? A tua descrição foi perfeita. Imaginemos nós com a múscula contraída o tempo todo. A espasticidade, essa rigidez, 24 horas. Mesmo a criança dormindo, ela está tensa. Além disso, leva dor, gasto energético e deformidades. Então, a gente precisa tratar adequadamente. Aí é que entra a risotomia dorsal seletiva, que no Piauí nós temos a felicidade de disponibilizar pelo SUS, Hospital Infantil Lucídio Portela. Essa cirurgia, ela realmente é o que trata definitivamente essa rigidez. Uma vez o paciente submetido à cirurgia, ele resolveu a espasticidade pela vida. Então, isso faz muita diferença. E evita a deformidade também dos membros, evita a né? deformidade, você transforma a vida dessa criança, transforma a vida dessa pessoa. Bom, doutora, doutor Alencar, a gente tem inclusive uma imagem que o senhor enviou para a gente de um paciente seu, né, que fez a risotomia, uma criança. Olha aí. Quem é essa criança? Essa criança o Bernardo. É um presente nosso, uma criança de São Paulo, que veio operar conosco aqui no Piauí. Essa criança tinha uma rigidez, uma espasticidade muito importante e tivemos a felicidade de transformar a vida dessa criança. Olha lá, antes da cirurgia, os pezinhos... Essa é a mesma criança, então? É a mesma criança. A mesma criança. A mesma criança, aí a gente já avaliando, já operado. Então, a gente transformou a vida dessa criança. Quer dizer, essa criança, se não tivesse feito essa cirurgia, dificilmente ela iria andar, né? Jamais andaria. E além de se deformar, que é o que acontece normalmente quando não recebe o tratamento adequado. Agora eu vou pedir para a mãe da criança falar, que vai ser um outro depoimento importante, né? Tem outro lado, né? Tem outro lado. A gente está vendo o lado do especialista. Agora vamos ver o depoimento da Fernanda, que é a mãe do Bernardo. Ele nasceu com paralisia cerebral e fez a risotomia que a gente estava falando. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda, mãe do Bernardo. O Bernardo nasceu com paralisia cerebral espástica. Desde muito pequeno tinha muita dificuldade motora, teve muito atraso para engatinhar, para conseguir andar. Ele só andava com a ajuda de um andador e tinha os pés em equino por conta da espasticidade ser um nível bem alto. Nós pais preocupados pela questão dele estar perdendo movimentos, né? E de cada dia as atividades da vida diária ficaram mais difíceis, uma troca de fralda, um banho. Pesquisamos e encontramos a risotomia dorsal seletiva. E depois marcamos uma consulta com o Dr. Alencar e ele nos indicou fazer a cirurgia e fizemos ela em 2020.
Depois disso, nossa, o Bernardo ele mudou completamente. É uma criança cheia de movimentos, mais feliz, teve ganhos motores assim que a gente até esperava, mas não imaginava, né, com tanta perfeição. Hoje ele é uma criança que caminha, que corre, que pula, e só temos a agradecer. Vocês viram aí o vídeo, né? É, assim, é emocionante. Imagina o coração dessa mãe, como é que não fica, né? E ver o filho tendo qualidade de vida, podendo se movimentar. E aí o doutor Alencar, ele faz parte, né, de um movimento, é o Riso Movement, não é isso? Que está viajando pelo Brasil, levando informações para outros especialistas, difundindo essa técnica que o senhor faz aqui, né, no Piauí. Eu queria que tu falasse um pouquinho essa é uma ONG, né? Isso é uma entidade filantrópica? De fato, o Riso Move é um movimento. Movimento, o que a gente quer levar? Nós queremos provocar a sociedade que existe, sim, tratamento da paralisia cerebral, existe, sim, tratamento da espasticidade. Mas como é que existe? Treinando, levando, mostrando para os terapeutas que cuidam desses pacientes, mostrando para os médicos que cuidam desses pacientes, mostrando para as famílias que existe oportunidade de tratamento. Então, nós criamos com as famílias aqui em Teresina, mas a gente viu que a gente poderia atingir muito mais pessoas, dar oportunidade a muito mais pessoas terem o conhecimento do tratamento da espasticidade e principalmente através da risotomia, que é a cirurgia. Então, a gente tem ido a várias cidades do Brasil. Iremos muito mais ainda, fazendo o quê? O que é que esse evento itinerante que a gente faz, que é o Instituto Riso Move, ele tem um projeto que é o Riso Move itinerante. A gente combina com a família... A risotomia itinerante, né? Risotomia itinerante, levando a informação, e transformação, levando o quê? Informação. Mas não é só isso, nós temos uma equipe, a gente dá aula sobre o tema para todos os presentes, para as famílias, dentro de uma linguagem que a família entenda, para os profissionais, para os terapeutas, isso no período da manhã. E à tarde a gente vai avaliar as crianças junto com os terapeutas do local. Para saber se tem indicação ou não para risotomia. Se tem indicação, dando sugestões, a gente avalia no mínimo 14 crianças. E de 14 vira 22 e a gente sai... É a multiplicação. Então, assim, as pessoas que querem ter mais informação, né, sobre risotomia, sobre o movimento, sobre essa cirurgia, devem procurar aonde? O Hospital Infantil, o Riso Movement, como é que elas devem fazer? O Hospital Infantil, o Riso Movement, hoje pelo Instagram, Instituto Riso Movement, o Instagram do próprio Hospital Infantil. Então, hoje é muito fácil. Se colocar lá risotomia dorsal seletiva Piauí, vai nos achar. Se colocar Instituto Riso Move, vai nos achar. E isso a gente está pronto para contribuir com as famílias, com os profissionais. A gente recepciona o tempo todo, profissionais do Brasil todo aqui. Uma lista de espera muito grande para essa cirurgia, doutor? Já que é uma cirurgia feita lista pelo de espera, SUS? Sim, porque é transformador. Tudo que é bom tem lista de espera. A gente acredita nisso. Então, essa é a realidade. Nós fazemos 4 risotomias por mês, aos domingos, no Hospital Infantil. É o único projeto brasileiro que tem risotomia disponibilizada pelo SUS de forma regular. É o estado do Piauí, através do Hospital Infantil. Mas é bom que essa lista não seja muito grande, para poder dar tempo para essas crianças resolverem um problema, né? Com certeza. Nós vamos aumentar, inclusive, porque a lista vai aumentando, nós temos que aumentar a capacidade de solução para essa situação. Ô, doutor Alencar, muito obrigada aqui pelas informações, parabéns aí pela iniciativa, tá bom? Para toda a equipe que faz esse movimento lindo. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agradeço muito, a gente vai contribuir. Vocês contribuem divulgando isso. Isso faz diferença para cada família que tem um filho com paralisia cerebral. Muito obrigado, Eliara. A gente aqui agradece, viu? Obrigada e até a próxima.